me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Michelle aqui do Exaer. E nessa semana eu vi alguns alunos marcando outros num vídeo de resumo da matéria de saque. E eu achei super legal, eu fui averiguar e era praticamente tudo desatualizado. Então me motivou a fazer esse vídeo para vocês como uma revisão bem rápida da matéria de saque, para que você possa tirar dúvidas, saber como que são as perguntas lá na prova da ANAC e também te estimular, porque escutando um pouquinho da revisão você vai ter um ânimo para dar uma lidinha na sua apostila. Não adianta, gente. O preparo envolve estudo, você tem que estudar um pouco, tá? Não adianta só se basear em resumos e resumos, tá bom? Mas para a gente ter uma fonte segura de informação, eu vou passar para vocês um pouquinho da matéria de saque internacional, para ser um vídeo rápido e também para falar para vocês o que pode cair na prova da ANAC. Então vamos lá. Saque internacional, nós estudamos de forma cronológica as principais convenções da aviação civil internacional. A primeira grande convenção que aconteceu foi em 1919, lá em Paris. Então nós a chamamos de Convenção de Paris. E duas coisas só que podem ser perguntadas na prova da ANAC para você. Primeiro, qual foi a primeira grande convenção de aviação civil? A resposta da prova é Paris, 1919. A segunda possível pergunta com relação à Convenção de Paris é a criação da CINA, Comissão Internacional de Navegação Aérea. Então você tem que entender que a Convenção de Paris foi muito importante porque ela definiu vários pontos interessantes, alguns que são seguidos até hoje. Mas o que cai na prova da ANAC? Qual foi a primeira grande convenção e qual convenção criou a CINA? Ambas respostas, Paris, 1919. Depois a gente vai estudar a Convenção de Varsóvia, que aconteceu em 1929. A Convenção de Varsóvia também trouxe duas coisas bem importantes para a nossa aviação, que são seguidas até hoje. Padronização de documentos. Então, quando você viaja, você tem um bilhete de passagem que envolve a prestação de serviço. Esse bilhete de passagem foi desenvolvido na Convenção de Varsóvia. Pergunta de prova. Mas a prova não vai te perguntar assim, qual convenção criou o bilhete de passagem? A prova da ANAC, a pergunta é, qual a convenção padronizou os documentos da aviação civil? Então, tanto o bilhete de passagem quanto a nota de bagagem foram padronizadas nessa Convenção de Varsóvia em 1929. Outra coisa importante que Varsóvia trouxe pra gente foi a responsabilidade civil por danos no transporte aéreo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você viaja, o transportador ele é responsável pela sua vida, pela sua segurança e pela segurança dos seus pertences. Também conhecido como indenização quando acontece alguma coisa. Então, na prova da ANAC não vai te perguntar qual convenção criou indenizações. Ela vai perguntar para você com uma nomenclatura mais específica do direito. Qual convenção criou a responsabilidade civil por danos no transporte aéreo? Essa é a pergunta da prova da ANAC. E a resposta é Varsóvia, 1929. Com relação à Convenção de Chicago, que é a próxima, ela tem 4 pontos para serem estudados. Não é mais difícil. Apenas mais informação, porque ela foi uma convenção com mais conteúdo. Tá? Então, a Convenção de Chicago, que aconteceu em 1944, a ANAC pode te perguntar o quê? Nessa convenção foi reconhecida a soberania absoluta de cada espaço aéreo. Então, ficou definido que cada território é dono do espaço aéreo acima do seu estado, tá bom? Também ficou definido o sobrevoo inocente. O que é isso? Quando uma empresa vai transportar um passageiro por uma distância maior, aonde ela tem que passar por
outros espaços aéreos, nessa convenção ficou definido que, mediante prévia autorização, os países iriam facilitar o transporte de pessoas civis. Então, o nome sobrevoo inocente, o inocente é porque envolve o transporte de civis. Então, é uma aeronave que só vai passar por cima do território, mas ela não vai pousar e ela não tem nenhuma finalidade militar, tá bom? Foram criadas na Convenção de Chicago as 5 liberdades do ar. Foram estabelecidas 5 liberdades do ar. Pergunta de prova. Qual convenção estipulou as 5 liberdades do ar? Resposta, Chicago, 1944, tá bom? Essas liberdades hoje já estão em 11 liberdades. Nenhuma delas, o que cada uma quer dizer, não cai na prova, tá bom? Você só precisa saber que a Convenção de Chicago estipulou 5 liberdades do ar. E para fechar com chave de ouro, a Convenção de Chicago criou a OACI. E a OACI, pergunta de prova, foi criada em substituição à SINA, Comissão Internacional de Navegação Aérea. Então, não existe mais a SINA, ela existiu de 1919 até 1944, quando ela foi substituída pela criação de uma organização maior. Também cai na prova da ANAC o seguinte: qual a diferença entre a OACI e os órgãos anteriores? A diferença é que a OACI ela é permanente. Ela trabalha 24 horas em busca de informação e de acréscimo para a aviação mundial. Com relação à OACI, você tem que saber pouca coisa. Internamente, a OACI é dividida em Conselho, Assembleia e Secretariado. Conselho é composto por 36 países membros e ele trabalha de forma permanente durante 3 anos. Ao final dos 3 anos, o Conselho convoca uma Assembleia. Essa Assembleia é o poder máximo da OACI e se reúne, então, gente, uma vez a cada 3 anos. Por isso, ela é não permanente, ela deve ser convocada. Já o Conselho trabalha todos os dias em prol de novas ideias, novos anexos para a aviação internacional, tá bom? E o secretariado é o corpo de funcionários da OACI. Então, Conselho, Assembleia e Secretariado. Conselho, 36 membros. Assembleia, quando convocada, é a composição de todos os membros, que atualmente são 191. E secretariado é o corpo de funcionários da própria organização, tá bom? Os anexos da OACI, é muito importante você ler na sua apostila, tentar decorar alguns, porque a prova da ANAC pode te pedir qualquer um deles, pois todos são importantes. A gente fala que pelo menos 3 ou 4 anexos você tem que decorar, número e assunto. Por exemplo, anexo 1 trata de licença de pessoal. Então, escolha alguns, eu te sugiro decorar o 1, o 13, o 17 e o 19, que é o último, tá bom? 1945, aconteceu em Havana, Cuba, uma reunião, e dessa reunião foi criada uma associação muito importante chamada IATA. A IATA é uma associação das empresas aéreas. Enquanto a OACI, gente, ela é, a nível mundial, uma organização que envolve governos, que envolve crescimento público. A IATA, ela envolve o crescimento das empresas aéreas. Ela é um apoio para as empresas. Só isso que cai na prova. Qual associação criada para empresas aéreas? Resposta, IATA 1945, tá bom? Aqui, gente, é o plano internacional, nível mundial. Ainda temos 2 outros pontos que podem cair na prova da ANAC para você, que estão relacionados à América Latina. 1973 foi criada a CLAC, Comissão Latino-Americana de Aviação Civil. Por isso que eu escrevi América do Sul, mas eu costumo colocar na aula América Latina, porque aqui é América Latina e aqui também é América Latina na nomenclatura, tá bom? Então, o que isso quer dizer? Em 1973, os governos da América Latina se reuniram e decidiram criar uma associação só dos países da América Latina, nível regional, que envolve a aviação civil. E em 1980 foi criada a IATAL ou a ITAL, que tem o mesmo foco,
cuidar da área geográfica da América Latina, só que específico para empresas. A IATAL foi criada a partir de uma reunião das empresas aéreas, aonde o presidente da Varig se tornou o primeiro presidente dessa associação regional do transporte aéreo. Então, perguntas de prova. A ANAC vai te perguntar: qual foi a comissão da América Latina para assuntos de aviação? Resposta: CLAC 1973. Ou a ANAC vai te perguntar: qual foi a associação criada para defender assuntos das empresas aéreas na América Latina? Aí a resposta vai ser IATAL. Se ela te perguntar qual foi a associação internacional criada para as empresas aéreas e não falar América Latina, ela quer a resposta da IATA 1945, tá bom? Então eu fiz aqui uma diferença bem simples para você entender. O setor público, nós temos a OACI nível mundial e nós temos a CLAC, por isso que eu coloquei ela maior. E nós temos a CLAC, que é a Associação nível regional de assuntos também públicos, de assuntos também políticos, mas só que na região da América Latina, que são pensados, estudados os assuntos só da área geográfica da América Latina, e a OACI estuda a aviação do mundo todo. E a IATA, que trabalha o setor privado, ou seja, a IATA trabalha o setor das empresas aéreas, sendo que a IATA é nível mundial e a IATAL ou a ITAL é uma organização que tem o foco só para a América Latina, para as empresas aéreas da América Latina. Então, gente, foi super rápido. O vídeo em si é rápido porque é um resumo. Vale a pena você ler a apostila, estudar mais um pouquinho e se preparar bem para a prova da ANAC, com informações atualizadas a respeito das matérias, tá? Por isso eu fiz esse vídeo para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter contribuído mais um pouco para a formação de vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode postar aqui embaixo no vídeo que eu vou responder sobre a matéria de saque internacional. E se você gostou, se eu conseguir contribuir, você também curte nosso vídeo e compartilha nas redes sociais para ajudar mais pessoas a chegarem no sucesso da aprovação da prova da ANAC e futuramente as empresas aéreas. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção e bons estudos. Tchau! Let's fly away.